4h13. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes, com o Instituto MDA, divulgada hoje, apontou o ex-presidente Lula com 40,6% das intenções de voto. Em segundo, o presidente Jair Bolsonaro com 32%. É um cenário dessa pesquisa CNT-MDA sem o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Vamos falar sobre esse resultado e sobre as pesquisas de uma forma geral com o professor e cientista político, professor da ESPM, Paulo Ramires, que está conosco e nos atende gentilmente. Como vai, professor? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o convite. Era uma expectativa começar a absorver as informações de pesquisas sem ter Sérgio Moro, e cada instituto já vai realizando, entregando as primeiras. O senhor já é possível avaliar que quem é mais beneficiado é o presidente Jair Bolsonaro? Isso era uma coisa mais ou menos lógica, que seria, se era para alguém ser beneficiado, mas na maioria os votos estão sendo distribuídos na direção do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida, né? O eleitor do Sérgio Moro possui um perfil de direita, centro-direita, e, claro, carregando toda a má imagem que o PT foi adquirindo nos anos em que surgiram inúmeros casos de denúncias de corrupção na imprensa. E, consequentemente, o atual presidente Bolsonaro acabou conseguindo a realocação dessas intenções de votos ao seu nome. Agora é interessante perceber que, com esses 32%, para a passagem para o segundo turno, pela mesma pesquisa da CNT, o Jair Bolsonaro chegaria mais ou menos a 34%, 36% na margem de erro, né? Ou seja, parece que Bolsonaro alcançou um nível, né, muito próximo de um teto, né, inclusive para um segundo turno. Enquanto que Lula, que possui 40% na atual pesquisa, ele já teria um salto no segundo turno contra Jair Bolsonaro em torno de 10%, né, chegando a 50% dos votos e alguma coisa a mais, né. Então isso vai mostrando que o grande beneficiado, claro, foi Bolsonaro. A terceira via, ela simplesmente não decolou, seja com a figura do Sérgio Moro, que já desistiu do cargo, né, de presidente, né, a não ser que aconteça alguma reviravolta. Ciro Gomes até agora não conseguiu estabelecer alianças com partidos que poderiam assumir essa tendência de terceira via, e essa desorganização dessa possível, mas não vista, né, bem, essa terceira via acabou fazendo com que Bolsonaro se beneficiasse. Professor Paulo Ramires, boa tarde. Boa tarde. Há pouco eu estava vendo aquela manchete que já se tornou rotineira, recorrente, né? Agora o PSDB, ou seja, uma parte da bancada federal do PSDB, falando em priorizar uma só candidatura, da tal terceira via, enfim, aquilo que desde o ano passado tem sido falado, é dito, é desdito. E quem seria, né? Seria o Dória, que é o que aparece na frente aí, em relação a Simone Tebet, etc. Mas parece uma coisa meio fantasiosa, né? O Ciro, que não se enquadra nesse grupo e, de certa forma, corre ali sozinho, né? Já que ele, dificilmente, nós veríamos Ciro e Dória no mesmo palanque. Mas é aquele que mantém o terceiro lugar. Depois da saída do Moro, ele se estabilizou como terceiro. Mas não entra na casa dos 2 dígitos. E desde janeiro do ano passado, o cenário é esse. Lula e Bolsonaro lá na frente, um grande espaço, e aí vem toda essa turma. O senhor acredita que o horário eleitoral e os debates podem mudar esse cenário de maneira significativa, dar viabilidade a alguma dessas candidaturas? Bom, é muito difícil que hoje a campanha eleitoral tradicional feita na TV e no rádio mude muito esse cenário, né? Isso porque desde as últimas eleições o que nós vimos foi um fenômeno do uso, né, da internet, das redes sociais, incluindo, né, com o uso de fake news, e Bolsonaro foi eleito tendo menos de 15 segundos, né, no primeiro turno, a gente não pode esquecer disso. Então, o que nós temos hoje são os eleitores tomando mais informações dos seus candidatos a partir da internet, principalmente nos grandes centros urbanos.
E é algo que também foi se espalhando, né, no interior do Brasil, apesar da crise econômica e certas dificuldades de acesso à internet. Mas ainda assim, né, o eleitor, grosso modo, ele tem uma predileção hoje na informação a partir da internet, né? Por isso que a única forma da campanha tradicional via TV e rádio mudar algum cenário se dá através das denúncias, né, que ocorrem corriqueiramente durante esse processo eleitoral, né? Um candidato ataca o outro, mas a transferência de votos, né, talvez não seja tão grande para alavancar uma terceira via, né? A tendência, claro, já está mais do que clara com as pesquisas, é que Bolsonaro e Lula configurem um segundo turno. E se isso se confirmar, professor, parece claro que há uma disputa aí pela diminuição da rejeição, né? Porque provavelmente é o que vai decidir a eleição no segundo turno, se forem os dois. Quem terá a menor rejeição, já que é considerável o número de eleitores que, a princípio, não votariam em um ou no outro. Os debates podem ampliar, diminuir a rejeição. O Bolsonaro é presidente, ou seja, ele tem decisões a serem tomadas que podem reduzir o desespero de quem está sem dinheiro no bolso, com pacotes de ajuda econômica, pacotes de socorro assistencial. Ainda é mutável esse nível de rejeição que a gente tem visto em relação a Lula e Bolsonaro? Bolsonaro tem uma chance de reduzir a sua rejeição, que, diga-se de passagem, é a maior entre os presidenciáveis na história recente da democracia brasileira, diga-se de passagem, né, em torno de quase 60%, mas o Bolsonaro tem uma vantagem, que é possuir a máquina pública nas suas mãos, né? Então, esse ano foram anunciados, né, pacotes de benefícios a agricultores, até mesmo anistias fiscais, ou mesmo o governo anunciou aumento, né, do salário do funcionalismo público, né? Então, essa é uma forma do Bolsonaro tentar reduzir essa rejeição, enquanto que o PT carrega ainda a rejeição dos mandatos anteriores, quando se envolveu numa série, né, de denúncias de corrupção, e essa seria uma outra vantagem que Bolsonaro possuiria sobre o Lula. Em contrapartida, o PT tem nas mãos 4 anos de governo que não agradaram a população brasileira, né? A gente não pode esquecer que Bolsonaro foi eleito com o discurso de que acabaria com a mamata, com a corrupção. No entanto, ele se viu em meio a uma série de denúncias que não foram adiante, exatamente por conta da Procuradoria-Geral da República, né, comandada pelo Augusto Aras. Além disso, houve uma piora das condições de vida, aumento do preço do combustível, dos alimentos, o desemprego, ele não foi reduzido suficientemente para agradar a população. Então, esses elementos pesam contra Bolsonaro e ele tem, enfim, alguns poucos meses para tentar reverter essa situação, mas me parece muito difícil, já que a situação econômica no mundo inteiro não é das melhores, né? Há índices inflacionários em todo o mundo, assim como também por conta da guerra da Ucrânia, os valores dos alimentos, dos aluguéis, dos combustíveis têm aumentado. Isso também pesa contra o Bolsonaro. Então, de fato, me parece que nesse segundo turno, antes mesmo de pensarmos nas propostas de cada um dos candidatos, nós teremos uma batalha de rejeições na realidade, né? Ou seja, o menos rejeitado será eleito. Professor, o ex-presidente Lula, claro, está buscando já fechar alianças para o segundo turno, e ele esteve com o Carlos Lupe, presidente do PDT, e inclusive o Carlos Lupe disse a interlocutores próximos que ele prefere conversar com o Lula pelo telefone, né, e não pessoalmente, porque se for pessoalmente ele é tão convincente que é capaz dele convencer ainda no primeiro turno a apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Diante desse quadro de 7%, 8%, às vezes 9%, chorando muito, que Ciro Gomes tem atingido nas pesquisas, de um patamar histórico de 12% que ele conseguiu em outros
em outros pleitos, no máximo 12%. O senhor entende que na candidatura Ciro pode ter algum movimento, ou independente de quantos por cento? Se ele se aproximar de um padrão Alckmin de disputa presidencial, já na casa dos 5%, 4%, se ficar nesse patamar, daí para baixo, pode haver alguma mudança na candidatura do candidato do PDT? Aliás, nós temos dois partidos de médio porte, como o PDT e o Aliança Brasil, que é, enfim, comandado pelo Bittar, que, por enquanto, né, não resolveram direcionar apoio nem a Bolsonaro nem a Lula, exatamente porque tem seja uma grande quantidade de deputados, é o caso do PDT também, ou porque terão um número razoável de votos ainda no primeiro turno. E me parece que tanto o PDT quanto o Aliança Brasil servirão exatamente de contrapeso e, aliás, um reforço, melhor dizendo, para seja para o Lula ou para o Bolsonaro no segundo turno. Só segundo turno? Aparentemente sim, né? Esses partidos são grandes demais para não lançarem candidatos. E lançando candidatos, eles negociam com os candidatos que chegarem ao segundo turno para conseguirem mais cargos, inclusive nos ministérios e pastas nas empresas públicas, né? Então me parece que essa é a estratégia desses partidos. Muito mais já pensando em como compor uma aliança para o segundo turno, com o objetivo, né, de compor o governo e não perder poder político exatamente com os ministérios e as empresas estatais. O próprio Kassab disse outro dia aqui na Bandeirantes, conversando com o Datena, que o PSD até pode apoiar o Ciro, mas que para isso acontecer ele tem de chegar no meio do ano ali com uns 15% de intenção de voto, né? Fica claro isso. Agora, professor, uma última da minha parte, professor Paulo Ramires. Nós temos no Brasil o voto personificado, né? Desde o fenômeno lá do Floriano Peixoto, o florianismo, Getúlio, claro, talvez seja o maior símbolo disso, da personificação, o getulismo, né? E o Jânio, que estava na UDN, mas não era um udenista, né? Ele era um Jânio, e havia os janistas. Com o Lula, a mesma maneira. O Lula hoje, já há algum tempo, né, já há anos, maior que o próprio partido, né, o lulismo e o bolsonarismo. O PSDB, durante um período, era um partido que conseguia colocar ali candidatos disputando com o Lula. Foi assim com o próprio Fernando Henrique, depois Serra, depois Alckmin, depois outra vez Serra, depois o Aécio com a Dilma, e antes o Serra com a Dilma. E o PSDB, o Alckmin teve 4%, alguma coisa depois da vírgula, e o Dória está aparecendo aí com 3%. Esse esvaziamento eleitoral, pelo menos em candidaturas a presidente da República, do PSDB, indica que depois, passada essa eleição, dê o que dê, o fenômeno permanecerá, esses embates da personificação da preferência do eleitor e não com indiferença quase total ao partido. O sujeito vota, por exemplo, no Bolsonaro e nem sabe a que partido ele pertence. Exatamente. Se deve ao fato de que no Brasil nós temos um sistema presidencialista e não parlamentarista, e por termos candidatos, né, chefiando certos partidos, isso fortalece o personalismo, diferentemente do que acontece na Alemanha, quando os eleitores, além de votarem no parlamentarismo, acabam votando no partido e não nos indivíduos exatamente, né? Então, de fato, o Brasil carece, né, de partidos com identidade partidária exatamente, né, que consigam promover feições mais claras, o que é direita, o que é esquerda, o que é o liberalismo econômico, político, apesar de que, desde a redemocratização, tanto o PSDB quanto também o PT alavancaram certas bandeiras, né, que fazem com que, pelo menos o PT conseguiu manter, né, uma porcentagem ali em torno de 30%, no mínimo, né, nas intenções de votos, inclusive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né, o que mostra uma identificação com o partido. Mas ainda assim é necessário despertar bastante a cultura política, a cultura partidária, e o Brasil, infelizmente, é um país que ainda mal tirou as fraldas na questão, no que diz respeito à identidade partidária. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o professor Paulo Ramires, professor da SPM,
cientista político que sempre nos atende. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço, boa semana. Valeu. Agora 4h27. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.